Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero meditar num texto sagrado que se encontra no livro de Romanos, capítulo 15, e o versículo de número 4, que nos diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo bíblico que acabei de ler nesse momento, ele nos revela três coisas que a Bíblia produz. A primeira é esperança em suas ricas promessas. Segundo, paciência para aguardar as promessas. E o terceiro é consolação no cumprimento das suas promessas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia produz esperança, paciência e consolação. Esperança em suas ricas promessas, paciência para aguardar o cumprimento das promessas e consolação no cumprimento das suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança em suas ricas promessas. Em Romanos capítulo 15, o versículo 13, Paulo deseja que sejamos ricos de esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala dessa maneira: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus da esperança quer nos enriquecer de esperança. O homem que não tem esperança não tem vontade de viver. A esperança é o fôlego que nos faz continuar acreditando no futuro e vivendo no presente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa palavra, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a respeito da esperança. Quando nós temos esperança em Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a perceber o poder de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós cremos e temos esperança em Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele nos capacita, ele nos enche, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos paciência para aguardar as promessas de Deus, a paciência é definida como o equilíbrio e o autocontrole emocional diante das adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Não perder o ânimo diante da própria demora. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo afirma que a tribulação produz a paciência. Glória a Deus. A paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. A paciência nos proporciona paz de espírito e serenidade na alma. Quando cultivamos a paciência, nosso
estado interior se assemelha mais a um lago tranquilo do que a um rio turbulento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos traz a paz, a alegria no nosso coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 5, Paulo ora para que o Senhor conduza o nosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo 5, Paulo ainda nos aconselha, dizendo: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 6, versículo 15, a Bíblia afirma que Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando temos paciência, quando temos esperança e paciência em Deus, sabemos que Deus ele vai cumprir os propósitos em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós esperamos com paciência, assim como o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, glória a Deus, ele quer que nós venhamos ter paciência nas suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. A consolação no cumprimento das suas promessas. A consolação é o próprio alívio que recebemos quando as promessas são cumpridas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em um remédio pela aflição, quando as pessoas estão aflitas, angustiadas, elas tomam remédios para se acalmar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E em Isaías capítulo 57, versículo 18, o Senhor faz uma promessa dizendo: eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolação e aos seus pranteadores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 2, e o versículo 25, a Bíblia afirma: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 3, Paulo escreve dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. E em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo ainda escreve dizendo: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, Paulo nos fala da eterna consolação, dizendo: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia é a âncora da nossa esperança, o ânimo da nossa paciência e o consolo da nossa alma. Glória a Deus. O próprio Espírito Santo é o nosso consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele
é a consolação maior da nossa alma, o combustível da nossa esperança e a serenidade que nos faz aguardar com paciência as gloriosas promessas da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que você possa meditar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter esperança, paciência e consolação no cumprimento das palavras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus promete algo para nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que ter esperança e paciência que Deus ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.